Então, boa noite, sou a Sheila Toscano, estou aqui com a Kátia Mietti, o nosso convidado de hoje, Ivan de Oliveira. Gostaria de agradecer a presença e participação de todos. E hoje, ao final da live, iremos sortear 3 livros escritos pelo nosso convidado Ivan, Você, um campeão nas finanças. Então, quem tiver interesse em participar do sorteio, coloca aqui no chat a frase "eu quero", que no final a gente vai fazer. Então, hoje nosso convidado irá nos contar sua experiência na área da educação e a repercussão significativa de todo o seu trabalho e da sua equipe com os alunos. O Ivan é formado em pedagogia, pós-graduado em coordenação, supervisão e inspeção escolar e em educação e sociedade. Pós-graduado também em gestão da qualidade e em gestão escolar pela Faculdade de Tecnologia Termomecânica. Foi onde nós nos conhecemos, nos encontramos, fomos parceiros de sala e de grupo. Atualmente, ele desempenha suas atividades profissionais como diretor escolar na rede municipal do ensino de São Bernardo do Campo. Ele possui 3 publicações e uma coparticipação literária. Então, os livros são Você, um campeão nas finanças, a primeira e segunda edição. O livro infantil Um Dia Inesquecível, que é um conto de mistério. E ele também é coautor do livro publicado na Rede de Ensino de São Bernardo, Diretores de Escola, A Busca de um Fazer Profissional. Ivan, gostaria de agradecer sua disponibilidade em participar da nossa página e por compartilhar experiências e conquistas da sua jornada na área da educação. O Ivan desenvolveu com a sua equipe uma forma diferenciada de avaliar a aprendizagem dos alunos. E é sobre isso o tema da nossa entrevista hoje, a avaliação da ensinagem. Então, passo agora para você, Kátia e Ivan. Boa noite a todos. Já temos várias pessoas aqui nos acompanhando. Obrigada mais uma vez por estarem conosco. Eu gostaria de apresentar a vocês o nosso querido colega Ivan. A gente diz colega porque fomos colegas de classe, mas virou um amigo de jornada, né, Ivan? A gente brinca que da Termo para a Vida nos aproximou de uma maneira muito diferente. Então, seja bem-vindo. É uma honra recebê-lo em nosso canal. Um prazer imenso tê-lo aqui conosco. E como a Sheila já começou lhe apresentando, você tem uma vasta formação. Mas hoje nós não vamos falar sobre currículo, né, Ivan? Hoje nós vamos falar sobre a vida, sobre os caminhos da vida, sobre como você se tornou esse educador que se destaca tanto dentro da rede municipal e da sua jornada, porque você tem uma história incrível dentro da área de educação. Então, antes da gente entrar para falar sobre o que é essa tal dessa ensinagem, o que é toda essa situação, eu gostaria de te convidar para você se apresentar para o pessoal, contar um pouco assim da sua jornada, de como que foi chegar na área da educação, e como que está, como é que você chegou no cargo de direção? Porque antes de você assumir a direção, você teve uma escalada, e você conheceu a escola de uma maneira muito real, muito intensa, você esteve na sala de aula, então a sua história ela é extremamente encantadora e inspiradora para todos que estão, e para quem também almeja começar na área de educação. Então, eu vou ficar quietinha, eu falo demais, mas é sua vez agora, e você seja bem-vindo. E vamos lá. Obrigado. É um prazer recebê-lo, Ivan. Obrigado, Kátia. Obrigado, Sheila. É um prazer para mim estar aqui com vocês, né? Quando vocês colocaram o nome desse canal de Café com Essência Pedagógica, já me chamou a atenção, né? Eu adoro café e adoro a pedagogia, né? Adoro a educação, né? Então, quero parabenizar vocês por essa iniciativa de fazer esse canal, né? Porque demonstra o quanto vocês amam a educação, né? O quanto vocês respeitam isso, esse trabalho que vocês fazem, né? E também por se disponibilizarem a passar esse conhecimento para outras pessoas, né? A serem canal
de conhecimento para as pessoas contribuírem para a educação, né? A educação não só de São Bernardo, como do país inteiro e de todos que vão acessar, já acessaram e vão acessar este canal. Então, parabéns. Até falei com a Sheila, onde vocês encontram tanta energia, né, para se dedicar tanto a isso, né? Então, assim, é uma admiração muito grande que eu tenho por vocês, é um prazer estar aqui. Foi um prazer ter conhecido vocês, né, na nossa jornada de pós-graduação, né? E hoje nós vamos, então, fazer aqui um bate-papo sobre esse tema, né, que é a avaliação. Então, como você falou, Kátia, meu início na educação foi no ano de 2000, quando eu entrei na rede de São Bernardo, fiz o concurso para auxiliar em educação. Então, eu comecei na rede de São Bernardo, no ano 2000, como auxiliar em educação, numa creche, no Jardim Limpão, atendendo crianças pequenas, né, berçário, turminha de 1 ano, 2 anos e 3 anos de idade. Então, quando eu entrei na rede, quando eu entrei nessa profissão da educação, eu entrei sem perspectivas, assim, de seguir, né, de galgar outras possibilidades dentro da educação. E aí eu fui surpreendido quando eu comecei a trabalhar ali com as crianças e comecei a me apaixonar por isso. Eu falei, puxa, eu estou aqui com o ensino médio, eu tinha só o ensino médio na época, e falei, é isso que eu quero, eu vou fazer faculdade. E aí, nesse primeiro ano, atendendo a creche, eu a minha inscrição na faculdade no final do ano, né, para fazer pedagogia. Fui fazendo, então entrei na pedagogia, na FASB, São Bernardo, fui estudando, e aí no meio do caminho apareceu o concurso para professor, e eu ainda faltava 1 ano e meio para terminar meu curso, mas eu fiz o concurso, mesmo ainda cursando, e pedi muito a Deus para que eu não fosse tão bem na prova, para que desse tempo de eu me formar e ser chamado. E Deus ouviu a minha oração e no quando eu me formei em dezembro de 2003, em janeiro de 2004, eu fui chamado para ser professor. Então, passei de auxiliar para professor da rede, e aí começou a minha jornada mais especificamente na questão da pedagogia e de ser professor, né? Apesar de que auxiliar em educação eu exercia o meu papel como se eu fosse um professor. E fui trilhando a jornada, depois tive 2 matrículas, depois fui vice-diretor, depois fui professor da EJA, fui experimentando todas essas áreas, né, da educação e cada vez me apaixonando mais por isso, né? E aí, em 2011, eu assumi como diretor escolar na EMEB Arlindo Miguel Teixeira, a maior escola fundamental que tem na rede de São Bernardo, mais de 2.000 alunos. Foi a minha primeira experiência como diretor escolar, lá no Arlindo Miguel. E depois, na remoção de São Bernardo, eu vim para o Maurício Caetano de Castro II, onde eu sou diretor até hoje. Inclusive, agora, dia 10 de abril, eu vou completar, então, 10 anos como gestor escolar. Então, essa foi a minha trajetória, né? Eu sou muito apaixonado pela educação, até estava pensando aqui com os meus botões, né? Quando nós, da educação, a gente vê a palavra educação, seja onde quer que for, num outdoor, numa placa, a nossa atenção a gente já quer saber o que é, né? A gente fica assim, não, o que está falando sobre educação? Já quero saber. Isso é a nossa paixão, né? Trabalhar nessa área é uma área encantadora mesmo. Eu tenho orgulho de trabalhar e agradeço muito a Deus por ter me mostrado esse caminho, onde eu posso contribuir aí com a educação dos nossos alunos. A sua jornada, Ivan, ela mostra para a gente, né, que conhecer todos os departamentos da escola pode fazer com que você tenha um sucesso maior no processo da gestão. Porque quando nós estamos na gestão, nós temos que lidar com aquele varejo do dia a dia,
E quando você conhece a sala de aula, quando você conhece todo esse processo de como as coisas estão sendo processadas, né? Porque uma coisa é você ser o diretor, o gestor, o coordenador, que lidam com um público de pais, professores, lidam com questões administrativas. Mas eu brinco que, né, a sala de aula é o chão de fábrica, onde tudo acontece, e o professor, ele tem um olhar que é muito diferente do gestor, porque ele está vivenciando, ele conhece a turma, ele mapeia, né? E você tinha pensado nesse primeiro momento, pelo que você disse, não, né? Mas inicialmente você já pensou em partir direto para a gestão, ou você realmente planejou passar por todas essas etapas e, enfim, chegar na direção? Essa pergunta é muito boa, porque assim, quando eu comecei na creche, eu admirava muito a figura da diretora. Então, eu tinha uma admiração grande, eu até trabalhava junto com ela, na administração, ajudava ela em questões da escola, PM, já lá bem no início, né? Então, eu tinha uma admiração grande com esse cargo de gestão. Mas eu não tinha assim, quero ser um diretor, né? É o meu sonho ser um diretor. Eu quero ser o melhor profissional possível. Isso eu sempre pensei em ser o melhor naquilo que eu estava fazendo, né? E então, depois no decorrer, né? No decorrer, quando eu fui professor, né? E também admirando meus gestores, sempre gostando muito do que eles faziam, aí me veio no meio do trajeto essa vontade de um dia poder ser o diretor de uma escola. Até eu fiz um concurso, na primeira vez que eu fiz o concurso para diretor, eu me preparei muito, eu estudei, eu me dediquei, eu queria muito. No dia da prova, eu fiquei nervoso, né? O que acontece com muita gente quando vai fazer a prova. Acredito que foi o nervosismo e eu não passei na primeira vez. Então, passou-se mais 4 anos até o próximo concurso, e aí eu me preparei novamente, sempre querendo ser um diretor, né? Mas deixando nas mãos de Deus se era aquilo que Deus queria para mim, né? E aí, graças a Deus, em 2010, que foi o concurso, aí eu passei no concurso, logo na sequência fui chamado. E aí, quais foram os primeiros desafios, Ivan? Porque quando a gente sai da sala de aula e assume o primeiro cargo de gestão, são as borboletas no estômago, né? A gente chega lá, a gente não sabe muito bem com quem a gente vai lidar. Eu não tenho nenhuma vivência na rede pública, né? A minha trajetória ela acabou acontecendo sempre em escolas particulares. E você já entrou na rede municipal, né? Que é um trabalho de dedicação tão importante quanto de qualquer outra escola, seja ela particular, estadual, municipal, enfim. Só que a escola municipal, ela atende diretamente o seu município, né? Ela é parte exclusiva, quer dizer, está lá na LDB que o primeiro, né, dever é do Estado, né? É um direito público de se ter acesso a essa educação. E, obviamente, Ivan, os cabelos brancos não deixam a gente mentir, né? Quando a gente era criança, era um luxo estudar numa escola pública, elas eram todas muito bem conceituadas e tivemos ali excelentes formações. Com o passar dos anos, a escola pública ela foi ficando com uma fama complicada, no sentido de que você está na escola pública, o seu filho não aprende, o profissional que está lá, ele é descomprometido. A gente ouve muito isso, né? As chamadas abonadas, né? Famoso pelos professores faltarem muito. Mas nós também sabemos que existe um processo de engajamento que é promovido pela gestão. E nós que já te conhecemos sabemos aí desses percalços todos, mas a gente queria que você compartilhasse assim um pouquinho. Como é que foi essa chegada, então, né, na gestão? Quais foram os percursos iniciais? E qual foi a sua reação? Ivan, diretor, educador, que conhecia muito bem a sala de aula, quando você olhou para o primeiro resultado da avaliação anual, né? Porque existe um ranqueamento, existe uma classificação, né? E isso tudo, para nós que somos educadores, vamos falar bem a verdade, mexe com os nossos ímpetos, né? Mexe lá dentro da gente, por quê?
Pô, é o resultado da sua escola, do seu time trabalhando, dos seus alunos tendo uma entrega. Então, a gente vai falar dessa evolução, mas eu queria que você contasse para a gente, quer dizer, como é que foi olhar para esse resultado, o que te incomodou, como é que foi esse momento, Ivan? Certo. Então, quando eu saí da sala de aula, né, em 2010, 2011, né, para assumir uma grande escola, para mim foi um desafio enorme, né, um desafio muito grande, assumir uma escola e ser ali um dos responsáveis pelo resultado de aprendizagem daqueles alunos, né. Então, foi um momento inicial de muita aprendizagem, porque a partir do momento, a sala de aula ela é diferente da gestão propriamente dita, né? Então, para mim, foi uma mudança muito grande. Porém, eu estava num lugar onde eu queria estar, e eu queria fazer diferença nesse lugar, né? No início, quando eu cheguei na EMEB Maurício Caetano de Castro II, né, em 2013, então comecei lá em 2011, 2013, começo de 2013 eu assumi o Maurício Caetano. Quando eu cheguei na escola, a gente, quando um diretor chega numa escola, né, ou um funcionário chega em qualquer ambiente de trabalho novo, o que nós pensamos? Nós pensamos assim, vamos observar para verificar como que está o andamento dessa escola, né, e no que eu posso contribuir. Então, eu cheguei com esta visão, né, quando eu cheguei lá no Maurício Caetano. Né, eu estou chegando, eu quero ver como que está o andamento dessa escola e no que eu posso contribuir. Ao longo dos dias, a gente foi perceber, observar a nota do IDEB da escola, né, que é a nota que todas as escolas têm, né, que é a nota SAEB, do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, que é feita essa nota sai através da Prova Brasil, né, que ela é feita de 2 em 2 anos, para avaliar não os alunos, mas avaliar a escola. Então, quando eu cheguei, eu fui me apropriar do IDEB dessa escola, né? E aí, então, a situação era de um universo de 72 escolas do ensino fundamental, Maurício Caetano estava no 60º lugar. Então, estava lá entre as últimas escolas da rede de São Bernardo. Então, isso chamou atenção, né, a mim e a minha equipe de coordenadoras e vice-direção também. Então, a gente pensou assim, vamos fazer, o que nós podemos fazer para reverter esta situação? Primeiro, o ranqueamento, cabe aqui uma explicação sobre essa questão, de que o ranqueamento, ele só é útil à medida de que a escola, ou os funcionários ali, as equipes, observam esse ranqueamento para poder melhorar a sua própria classificação, ou o seu melhor desempenho, e não comparar com outras escolas no sentido de uma competição, que não é esse o objetivo. Porque quando a gente pensa em ranking, a gente não seria justo, por exemplo, com escolas onde elas são localizadas em bairros com a questão social mais baixa, né, com ali a comunidade com dificuldade de diversos acessos, né? Então, não é possível e não é adequado a gente fazer uma comparação e olhar, esta é a melhor escola, aquela é a segunda, aquela é a terceira, aquela é a quarta, porque isso não é justo, né? Cada escola tem o seu perfil e cada escola tem a sua situação, né? Então, a condição de acesso dentro de uma cidade, ela não é igual para todos, né? Então, existem mesmo as diferenças, né? Então, dito isto, que é importante a gente falar isso, que não é campeonato, não é nada disso, mas é importante a gente olhar o ranking para que a gente possa melhorar dentro da nossa condição. Então, dentro da condição do Maurício Caetano, como que a gente pode melhorar aqui o desempenho dos nossos alunos,
não só o desempenho, mas principalmente a aprendizagem, onde que os nossos alunos estão falhando, né? Onde a escola está falhando no ensino desses alunos. Isso é o principal. Então, a gente foi pensar nisso. Vamos agora observar, então, o que nossos alunos estão necessitando aprender, onde nós estamos falhando aqui no nosso ensino. Então, a gente focou nesta questão, né, de nós olharmos para nós enquanto escola, né? E a partir daí, a gente começou a querer entender, né? Então, vamos lá. Já que a gente chegou nessa conclusão que nós precisamos melhorar, o que se espera que os nossos alunos aprendam ao final do ciclo que ele passar aqui conosco? Então, ele está entrando aqui conosco no primeiro ano, ele tem 6 anos de idade, ele chegou para nós, ele vai ficar aqui com a gente 5 anos, e nós vamos entregar ele para o Estado. O que os nossos alunos têm que saber? Quais as habilidades e competências que eles têm que ter para que nós possamos entregá-los ao Estado, para que o Estado pegue essas crianças e dê continuidade nisso, e que eles possam estar plenamente capacitados para seguir a sua vida acadêmica após passar pelo nosso, aqui pela nossa escola, né? Então, a gente foi estudar a avaliação SAEB, a gente foi estudar o que era requerido nas avaliações externas, e aí nós descobrimos um tal de descritor nesses estudos nossos. A gente chegou na equipe e falou, olha, a gente não sabe nada sobre o SAEB, a gente não sabe nada sobre a Prova Brasil, vamos estudar isso? Né? Vamos entender o que é isso, o que essa prova, né, está requerendo dos nossos alunos, que os nossos alunos não estão podendo apresentar, porque nós estamos falhando enquanto escola. Então, fizemos um estudo coletivo com todos os professores, de várias reuniões, de vários HTPCs, de apresentações, de seminários, em equipes, em grupos de professores, em estudo de tudo aquilo lá. E aí a gente entendeu, né? E aí a gente começou a entender onde nós, enquanto escola, estávamos falhando no ensino, né? E aí a gente começou a trabalhar em cima disso, e de capacitação dos professores, então formação de todos nós, incluindo a equipe gestora, e aí a gente entendeu onde nós estávamos falhando, ficou nítido, estamos falhando aqui, 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 aqui. E aí fomos para a Prova Brasil daquele ano, 2013. Então nós estávamos num ranking de 60º lugar, num montante de 72 escolas, e fomos para a prova. Trabalhamos com os alunos, fizemos simulados, fomos para a prova. O resultado sai um ano depois, né? Então, fizemos 2013, em 2014 saiu o resultado, e nós pulamos de 60º lugar para 30º lugar. Foi um salto enorme, só por nós entendermos, nós enquanto escola, entendermos onde nós estávamos falhando, né? Teve até uma coisa engraçada que aconteceu no início, que todos nós estávamos aprendendo, os alunos também, e vamos lá, e vamos entender isso. Ao final de uma avaliação, a primeira avaliação deles, os alunos de 5º anos, né, que fazem, eu fui lá na sala, terminou a prova, tal, fui lá para conversar com os alunos. E aí, o que vocês acharam? Como que foi? Tal. Aí um falou, estava difícil, ou eu achei mais ou menos, né? Aí teve um aluno que falou assim, olha, eu achei difícil, sabe qual parte? O bagarito. O bagarito estava muito difícil. Bagarito. Então, assim, é tudo aprendizado, né? Assim, eles não, até a questão de preencher, que não é nem gabarito, né? Gabarito, o que é um gabarito? O gabarito é o resultado certo daquelas questões, aquela tabelinha com as respostas certas. Aquilo é o gabarito, né? E o que eles fazem é a folha de respostas, né? A folha de respostas que eles colocam ali, a resposta que eles acham mais adequada, né? Aí depois a gente trabalhou com eles, né? Que o nome certo é folha de respostas, e aquela folha com as respostas certas chama gabarito, né? E não bagarito.
Mas são tantos os aprendizados, né, Ivan? Desde o lidar com esse papel que tem um nome diferente, atenção. E pelo que você vem contando, de uma maneira assim tão gostosa, eu sinto assim, o aluno se envolveu no processo junto com a equipe, porque você trouxe um ponto que é indispensável, a humildade de toda a equipe, inclusive gestora, de olhar e falar, não sabemos o que é isso, não é? Porque a gente ouve de tudo, né, Ivan? Desde escolas que treinam os alunos para responder aquilo, escola, a gente ouve todo tipo de folclore, né? Assim como nas particulares, nós também temos avaliações desse mesmo peso, que são contratadas de empresas especializadas, né? E ainda hoje, eu e Sheila estávamos lá fazendo a impressão desses resultados, para a gente olhar para esse resultado, e a gente olha para ele de uma maneira muito diferente hoje, né? Entendendo o que é aquilo que a gente tem em mãos, porque a gente vai olhar para o nosso trabalho, o aluno está entregando aquilo que nós preparamos para ele. Então, quando você fala que houve um preparo, desde a equipe gestora até o professor, que vocês foram entender o que era aquilo, né? E um ponto extremamente importante, os descritores, quer dizer, qual é o parâmetro, o que eu espero para uma criança nesta faixa etária. Isso faz toda a diferença. Não porque você vai trabalhar aquilo que está sendo esperado como fim em si mesmo, mas porque você entende tudo que envolve esse processo. Essa aprendizagem final, ela é o produto final desse ano de trabalho, de anos de trabalho. Assim como quando eles chegam lá no terceiro ano do ensino médio, é desde a educação infantil, quer dizer, foi um trabalho que foi acontecendo ao longo de muitos anos. Não se forma em um único ano, não é no último ano que o aluno vai ter que prestar atenção. É uma sequência, né? E conta pra gente, então, Ivan, quer dizer, vocês olharam, então, para essa prova, né? Quer dizer, tudo novo, né? 2 avaliações, e aí? Fizeram todo esse estudo, pularam para 30º lugar, e depois disso, quais foram os próximos passos? Isso, e aí a gente colocou como da base do nosso trabalho pedagógico os descritores. Então, os descritores, eles chegaram. Os descritores, o que são? Eles são habilidades e competências que se esperam que o aluno saiba. São habilidades. Então, quando está lá na prova uma questão, D1, D2, D3, cada sigla dessa corresponde a uma habilidade e uma competência que o aluno tem que saber. Então, a gente pegou esses descritores e agregou eles no nosso planejamento que nós já tínhamos na escola, no currículo de São Bernardo. Então, a gente acrescentou isso no nosso currículo, no nosso planejamento. Então, nós já tínhamos o planejamento, a escola já vinha caminhando, já tinha lá os conteúdos, habilidades a serem ensinadas, e aí a gente agregou os descritores num formato de, por exemplo, o descritor 3 de língua portuguesa, um exemplo. Nós vamos trabalhar ele não no 5º ano. O 5º ano é o ano que ele vai fazer a prova, que ele tem que demonstrar o conhecimento dele. Então, esse descritor 3 de língua portuguesa, que corresponde a esta habilidade, essa competência, nós vamos trabalhar com isso desde o 1º ano, dentro de uma complexidade adequada para o aluno de 1º ano. Então, aquele descritor que ele vai mostrar lá no 5º ano, quando ele sentar para fazer a prova, ou que ele vai levar para a vida, acho que essa é a principal coisa, né? Aquela habilidade e competência que ele vai levar para a vida dele, e que ele vai mostrar na prova, começa já no 1º ano. Então, não é responsabilidade do professor de 5º ano trabalhar os descritores e essas habilidades e competências que requerem as provas externas, né? Então, começa no 1º ano. Então, a gente pegou o nosso planejamento da escola, que nós já tínhamos, agregamos, então, esses descritores no nosso planejamento, diluímos eles do 1º ao 5º ano, ajustamos o planejamento que a escola já tinha, que necessitava de ajustes também, foi formação, reuniões, seminários de professores, apresentações, para a gente poder chegar ali no denominador comum bem legal para a escola, de começo, né, de início, de meio, de fim, bem diluído nos 5 anos, para que não sobrecarregue um professor ou outro, ou um ano ciclo ou outro. E quando o aluno de 5º ano senta, faz a prova e sai a nota da escola,
a nota é de todos. Isso a gente sempre falou lá. A nota da escola não é dos professores de quintos anos, mas é de todos. É reflexo. Então, se for uma nota legal, é de todos. Se for uma nota não tão legal, é de todos. Então, toda a equipe se corresponsabiliza por isso. Né? E aí a gente foi um pouquinho mais além, quando a gente pensa na qualidade do ensino, no atendimento às famílias, de envolver também pessoas que não são professores dentro de uma escola. Essa escola, ela é um conjunto, então, oficial de escola que fica na secretaria, inspetor de aluno, então toda a equipe, né, merendeira, pessoal da limpeza, toda a equipe, sabendo que o trabalho dele contribui para essa educação pública de qualidade, que é isso que a gente busca sempre, né? A gente sempre foca nisso, né? Até pegando um pouquinho a sua fala do início, Kátia, aquela questão de que está nas nossas mãos e não é difícil revertermos essa visão que a sociedade tem, que a educação pública não é de qualidade ou não tem que ser de qualidade. E é possível, não é difícil. O que que precisa? A gente ter desprendimento, foco, né? É você ter comprometimento e trazer a sua equipe de funcionários, professores, toda a sua equipe para a corresponsabilização dos resultados, né? E que uma grande responsabilidade nas nossas mãos quando a gente recebe o aluninho lá no primeiro ano, ele vai ficar 5 anos conosco, né? Ou com um aluno que chega de outra escola, seja da nossa cidade mesmo, ou seja de outros estados que vêm. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande para o bom atendimento dessas crianças, e aí a gente temos também o compromisso de mostrar para a sociedade que a educação pública não só pode ser de qualidade, mas ela deve ser de qualidade, né? Ela deve ser de qualidade, porque nossos alunos, eu sempre falo, né? Nossos alunos, eles têm que competir, entre aspas, né? Na sociedade, de igual para igual com alunos da escola privada, da escola particular. Ele não tem que ficar na rabeira, de jeito nenhum. É uma responsabilidade que nós temos de reverter a condição social, né, de levar esses alunos, nossos alunos, para lugares inimagináveis, né? A gente na sociedade, né, de contribuição para a sociedade, de trazer, né, de fazerem uma sociedade futura melhor do que a que nós temos hoje. Então, esse é o foco, né? Agora, voltando lá à questão das avaliações, né? Então, passou 2 anos, a gente focando nos descritores e nesse nosso planejamento, a gente fez a prova de novo, né? É de 2 em 2 anos. E aí nós passamos de 30º lugar para 16º lugar. Parece que é assim, é pela metade, né? 60º foi para 30, depois 30 foi para 16º, ou décimo, né? E aí, então, a gente ficou muito feliz de ter chegado ao 16º lugar, mas foi o que eu disse, a gente já normalizou, já agregou todo esse conhecimento que as provas externas trazem para o nosso plano. Então, agora, a gente dá sequência naquilo que nós conversamos lá em 2013. O plano de ação dos nossos professores já contém lá no plano de ação, além do plano normal da escola, do currículo de São Bernardo, né, que está contido no PPP da escola, contém também no plano de ação os descritores. Cada um que o professor, de cada ano ciclo, tem que trabalhar. Então, o professor do primeiro ano, ele já recebeu ali todo aquela gama de habilidades e conhecimentos que o aluno dele precisa aprender junto com o professor ali, o do segundo também. Então, isso já está incorporado no trabalho pedagógico da escola. Não estou te ouvindo, Kátia. Som. Ainda está sem som.
Acho que a Kátia deu problema lá, né? No Problema no som, som. no áudio. Então, vamos continuar, Ivan, com esse trabalho maravilhoso, né? Essa experiência que você está passando aqui para a gente. Com certeza está servindo de exemplo para muitas pessoas que estão assistindo. Na hora que você conseguir falar, ainda não, Kátia. Escreve que eu pergunto. Não dá para te ouvir. Eu posso continuar aqui? Isso, Ivan, pode continuar. E aí, quando ela conseguir, aí ela faz a pergunta. Só tem uma galera querendo entrar, eu estou tentando mandar um link aqui para ver se eles conseguem entrar ainda. Não sei se eu mandei o link certo, mas vamos ver se eles conseguem entrar. Eu vou mandar o último para o seu WhatsApp, tá bom? Aí você manda o último, isso, tá bom. Vamos lá. Será que agora eu voltei? Ah, voltou! A tecnologia e eu acho que os computadores, a essa altura, depois de mais de um ano em ensino remoto, eles começam a ficar cansados, né? Começam a falhar. Ivan, deixa eu só então voltar um pouquinho. Sheila, obrigada, viu? Ainda bem que é pink o cérebro, né? Uma cobre a outra aqui, viu? Ivan, você estava falando sobre os escritores, que vocês conseguiram incorporar a todo o planejamento, que isso traz um grande norte. E aí, então, só estava fazendo a ligação com a BNCC, que também traz todo o descritivo de habilidades e competências. Isso também norteia muito o nosso trabalho hoje em dia. Mas eu acho que o mais importante de tudo, você bateu muito nessa tecla, da questão da formação do professor. E a gente tem conversado bastante também nas nossas realidades particulares sobre como faz diferença o professor estudar não só o seu planejamento, mas estudar as diferentes estratégias para que ele possa atingir o aluno de diferentes maneiras, porque tem um aluno que aprende muito mais ouvindo, tem um aluno que aprende lendo, tem aquele que precisa, né, de informações visuais, enfim, nós temos as várias, é uma diversidade que nós temos aí com os alunos. Então, quando você faz esse planejamento, você já contempla também todas essas estratégias que estarão adequadas ao dia a dia dos alunos, né? Isso. Então, depois do 16º lugar, nós tivemos aí mais uma mudança ou vocês ainda estão no preparo? Como é que vocês estão hoje, Ivan? Então, aí a gente caminhou, continuamos, né? Continuamos na caminhada. E aí nós fizemos a prova, e aí nós ficamos em 2º. Tivemos uma regredida, né? Uma regredida. Fomos para 22º, que serviu também para a nossa reflexão, né? Demos uma regredida. Por que será que nós, ao invés de avançarmos, a gente voltou um pouquinho? Está dentro de uma normalidade também do processo, né? Então, a gente encarou com naturalidade essa regredida um pouquinho ali, e aí a gente continuou depois de 2 anos, aí foi o último, então nós fomos para 22º, e agora o último, né? A última nota que tivemos, então nós ficamos em 15º colocado. Mas mesmo assim, independente do número, né, Ivan, que eu acho que, obviamente, se você pudesse estar em primeiro, a gente estaria aqui vibrando com você também. Mas todo esse processo do vai e volta, né, de sair de 60º, de mudar, eu acho que mais importante do que o número exato nessa régua, é a gente trabalhar em torno desse esforço coletivo que a educação promove. Eu acho que o café, quando nós inventamos esse café, né, o objetivo era justamente esse, era a gente falar sobre as vitórias da educação, sobre como você consegue mudar o seu entorno a partir da educação.
Porque nós vivemos este momento social que nós vivemos, né, que é uma sindemia, que é uma pandemia misturada com todas as questões sociais, uma série de questões aí que nós estamos extremamente preocupados. Nós sabemos que o primeiro ponto a reverberar será a educação. A economia está falida, ok? Mas, se nós não tivermos uma educação de ponta em todos os níveis, será muito difícil para que toda essa geração também tenha um nível cultural diferenciado. E uma coisa é reflexo da outra. Nível cultural não depende de dinheiro, depende de acesso à cultura, a bons livros, a bons autores, depende de uma estimulação que nós oferecemos. E isso depende daquilo que você, enquanto educador, também acredita e leva para dentro da sua sala de aula. Então, independente dessa régua, né, que nós sabemos que você, junto com toda a equipe, vocês estarão sempre trabalhando para ter um melhor desempenho. Eu acho que o foco hoje aqui é a gente falar justamente sobre esses descritores e pensar, dá para a gente olhar para o planejamento e sempre melhorar, não dá, Ivan? Isso, dá sim. Não só dá, como a gente tem que fazer isso sempre, né? Tem que ser, isso tem que naturalizar também na nossa prática pedagógica, né? Olhar para o nosso planejamento, verificar o que nós podemos melhorar ali, né? No início, e a gente sempre faz isso, é a gente pensar assim, o que o nosso aluno precisa aprender, o que a família espera que nós, enquanto escola, temos para o seu filho, quais habilidades e competências que as famílias esperam que os seus filhos aprendam, né? Então, quando a gente faz uma avaliação de simulados, né? Então, a gente até não falei muito sobre isso, mas nesse processo nosso, nós começamos a elaborar simulados para dar para os alunos, apresentar para os alunos nossos. Começamos com os simulados para os quintos anos, depois a gente avançou para os simulados para os quartos anos, para os terceiros anos, para os segundos anos, e temos agora o desafio de fazer o simuladinho para os primeiros anos. Então, assim, a gente começou um trabalho sistemático mesmo, de elaborar questões contendo os descritores, com aquelas habilidades e competências que os nossos alunos precisam saber dentro daquele ano ciclo, considerando a complexidade daquele ano ciclo, o nível de entendimento daquela criança. Então, nós elaboramos os simulados, e aí, com os professores, a gente combina o dia de apresentação desse simulado, o dia que os alunos vão sentar para fazer esse simulado, e eles seguem também, né, todo esse processo, segue a mesma organização de uma prova externa. Né? A prova externa da Prova Brasil chega a funcionários de fora, né, pessoas de fora para aplicar, professores contratados, né, pelo INEP, eles vêm para aplicar para nossos alunos. No nosso caso da escola, como a gente não tem como fazer isso, né, trazer professores de fora para apresentar, né, até daria para fazer uma troca com alguns professores de outras escolas, mas a gente não chegou nesse nível. Então, o que a gente faz, né? A gente troca os professores da própria escola. Não professores do ano ciclo, mas professores de qualquer ano ciclo. É para todos sentirem esse trabalho da escola, vivenciar esse momento de construção do conhecimento com os alunos. Então, tem professor de primeiro ano que aplica o simulado lá no quinto ano, tem professor do quinto ano que aplica o simulado lá no segundo ano, e aí a gente faz essa troca de professores, aquela contagem do tempo também para responder a cada bloco, também a gente faz seguindo o modelo das avaliações externas, que a criança tem um tempo para responder cada bloco. Então, a criança fez a prova, depois tem a correção pelos professores, aí o professor tem um tempo para rever cada item, cada questão com os próprios alunos, nesse tempo de reflexão sobre as respostas que eles deram, para eles entenderem onde eles erraram. A própria revisão, sempre a gente fala lá com os professores, a própria revisão não é para eles reverem como se, nós vamos ver onde você errou, onde você acertou. A própria revisão já é uma aula, né? O que você pensou ao colocar tal resposta, né? O que você pensou ao colocar a outra resposta? Então tem uma lógica de pensamento do aluno
para ele colocar aquela resposta que muitas vezes, às vezes, não pode ser que não seja acertada, mas ele vai refletir sobre onde ele errou. E muitos deles falam assim, puxa, come bola, né? Onde eu estava com a cabeça, essa daí eu sabia, né? Assim, aí isso vai fazendo parte da construção do aluno, né? Então, após essa Ivan, revisão... se você me permite só Hum, uma observação, é até em cima dessa última fala sua, né? Quando o aluno olha para a prova e fala assim, nossa, onde é que eu estava com a cabeça? Já estamos cuidando também do aspecto socioemocional, que não pode faltar. verdade. É um preparo tão importante para lidarem com essa diversidade do momento da prova, do teste. É, Apesar de nós termos, né, várias outras formas de avaliarmos os alunos, este momento tão formal, tão específico, ele gera uma ansiedade, né? Ele gera um medo, eles são pequenos. Então, lidar com essa capacidade de respirar e falar, né, olhar para o seu erro com resiliência. Eu achei muito bacana essa sua fala. isso fortalece os próprios alunos, para a próxima prova que tiver, até o dia da prova mesmo externa, ele já está plenamente preparado para, ele está mais convicto ali, né, de que ele deve prestar mais atenção, de que ele deve ter calma, de que ele vai mostrar aquilo que ele aprendeu, que não precisa ficar nervoso, né? Aí, pensando no processo, então eles fizeram a prova, fizeram a revisão com as professoras, refletiram sobre os erros e acertos. As professoras depois têm um papel a preencher sobre, a gente passa para a professora uma tabulação, por exemplo, questão 1, ela tem lá a questão 1 do escritor 7. A questão 2 tem o do escritor 12. E assim vai. Cada questão a gente já sabe qual habilidade e conhecimento que aquela criança tem que ter para ela responder de forma correta. Então, a professora anota ali, debaixo de cada quadradinho relacionado à questão, quantos alunos erraram na sala dela. Então, por exemplo, a questão 1 é o descritor 2. Então, da minha sala, que tem 20 alunos, 10 erraram. Então, ela vai colocar lá 10. E assim vai em todas as questões, do simulado dela, ela vai quantificar a quantidade de erros. No começo a gente fazia acertos, depois a gente falou, opa, está errado isso, nós precisamos olhar o erro, né? O foco do nosso trabalho é olhar onde a criança está errando, e aí a gente reorganizou. Então, a gente tem uma tabela, depois de feito isso, e aí a gente olha quais habilidades e competências que nós, enquanto escola, estamos devendo, né? Precisamos intensificar, até a gente usa muito essa frase, né? A devolutiva com o professor vamos intensificar o descritor tal em língua portuguesa, vamos intensificar. Então, tem uma devolutiva para o professor do que nós precisamos melhorar naquela turma. Então, esse tratamento é feito por turma. Então, eu, enquanto gestor, eu faço o tratamento por cada turma, então eu sei em que nível está cada turma, aí eu converso com o professor, então nós precisamos, visualizando a avaliação, esse descritor, esse, nós precisamos intensificar esse trabalho. Às vezes combina, o mesmo descritor de uma turma, a dificuldade, é a mesma da outra turma, que é a mesma da outra turma. Aí a gente fala assim, puxa, a gente precisa fazer uma formação aqui, geral, né? Sobre essa, Geral. sobre o escritor. E é verdade, né, Ivan? Porque muitas vezes, nesse momento até de devolutiva com o professor, é comum a gente ouvir do professor, tá, e como eu faço, né? O que você me sugere? E esse Isso. momento de troca, ele é muito rico, quando o professor consegue olhar para o seu planejamento e percebe que está faltando uma estratégia mais assertiva. Não é garantia que a gente tenha resposta, muitas vezes a gente precisa também pesquisar, buscar outras fontes, mas é justamente esta troca que fará com que a gente tenha um olhar mais assertivo para cada descritor e consiga entender a sala de aula como algo que, ao invés de massificar conteúdos, permita que o aluno aprenda e, de fato, vivencie esses conteúdos de uma maneira extremamente estratégica e dinâmica, que é o que gera um aprendizado acolhedor, né? E olha o pulo do gato, olha o pulo do gato. Então, a gente faz uma avaliação, geralmente a gente faz 2 ou 3 simulados durante o ano com aquela turma. Quando a gente consegue, a gente faz 3, aí dependendo de agenda, do ano, né?
a gente faz 2. Aí a gente faz um outro simulado, depois de uns 3, 4 meses, onde a gente compara a quantidade de erros que teve no primeiro simulado, onde a gente refletiu sobre os erros e pegamos em cima daquilo, e aí a gente reflete no segundo simulado. Então, é muito prazeroso quando você, por exemplo, deu lá muitos erros no descritor 7 no primeiro simulado, aí o professor entendeu ali que nós precisamos melhorar naquela questão, naquele ensino, e aí ele trabalha aquilo, aí o aluno vai para o simulado de novo, e aí a gente olha lá que de 20 alunos, um errou, 2 errou, ou fecharam, né? Tem várias vezes que está zero, que zero erros naquele descritor. Então, isso é muito, muito legal, porque a gente está olhando a criança, a dificuldade da criança, né? Então, eu tenho o olhar da turma, o professor, ele tem o olhar do aluno. É. Aquele aluno que errou, aquele grupinho de alunos que erraram, ele vai fazer um trabalho intensivo também, considerando aquela deficiência daquela criança ou daquele grupo de crianças. Isso é legal, faz bastante resultado. E olhando para esse resultado, né, Ivan, eu acho que paramos enquanto educadores para, mais uma vez, afiançar o valor de uma boa educação infantil, porque tudo começa lá, né? Inclusive num bom berçário, onde a criança é colocada de bruço aos 4 meses para trabalhar todo o processo, né, de fixação da coluna, né, do rastejar, do engatinhar, porque essa parte de tracionamento vai refletir diretamente na questão motora, locomotora, coordenação motora fina. Então, quando a gente para olhar para a educação, não dá só para a gente falar, bom, chegou no primeiro ano, aqui nós vamos começar um processo de alfabetização e glórias ao professor que vai ser o herói da alfabetização. De fato, neste momento remoto, eu creio que um dos maiores desafios é para o professor alfabetizador, que com 1000 estratégias, né, e trabalhando com os grafemas, fonemas, com personagens, ele vai envolvendo o aluno, vai trazendo sinapses e vai causando aprendizagem, despertando essa aprendizagem. Mas a história toda ela é muito maior, né, Ivan? É desde um processo de se contar muitas histórias, dos recontos orais. Se nós fizermos uma linha do tempo desses escritores, nós vamos observar que eles começaram mesmo lá na educação infantil, né? É como eu estava brincando esses dias com um professor, eles chegam no 9º ano, eles não conseguem usar a régua, né? Mas não é porque eles não aprenderam a usar a régua no 9º ano. A régua é um pré-requisito que já começa na educação infantil. Começa com a réguinha menor, com os apoios, com outros materiais para serem usados como apoio, como régua. E depois você vai transformando as medidas até chegar de fato naquela numeraçãozinha. Mas enquanto apoio para se fazer uma linha, enquanto trabalho linear... Quer dizer, se você parar para pensar, né, desde a escrita que vai sair em linha, com as letras em tamanho aproximadamente igual, olha quanta coisa que a gente vai cobrar desses descritores, né, no ciclo inicial, né, nos anos iniciais do ensino fundamental, mas que na verdade eles começaram lá atrás. E se não bem trabalhado na educação... Aproveitar, pegar o seu gancho. Vai lá. O que você falou foi muito legal aí. Porque, assim, nós, quando começamos esse trabalho também, a gente começou a perceber que nós precisávamos conversar com o pessoal do infantil. A nossa escola é só fundamental. Então, a gente falou assim, puxa, o pessoal que trabalha no infantil precisa também estar alinhado com a gente nesse trabalho, até com relação a expectativas, porque o que nós passamos em alguns anos na nossa escola, né? Os professores de primeiros anos que recebiam as crianças vindo do infantil, havia uma certa reclamação, assim, puxa, olha, a criança não sabe letra, olha, a criança não sabe nem sentar para ouvir na carteira, né, ou está no meio da história, sai andando e não presta atenção no que nós estamos fazendo. E vinha reclamações assim, né? A criança precisa saber mexer no caderno, ela não sabe o que é um caderno. Aí um dia a gente fez uma reunião, e aí a gente combinou com as professoras de primeiros anos se elas aceitariam ir lá na escola do infantil para a gente ter uma conversa construtiva, no sentido da gente alinhar o nosso trabalho com o trabalho deles, né?
E aí foi um momento bem sensível, porque a gente também ficava assim imaginando como que o pessoal do infantil vai reagir, né? Será que eles vão ver com bons olhos essa nossa... Vão achar que nós estamos querendo interferir no trabalho deles, ou que nós vamos querer mandar e falar o que, que eles têm que fazer. Então, foi muito delicado esse primeiro momento. Então, primeiro eu conversei com a diretora lá do infantil, expliquei para ela direitinho o que, que nós queríamos, que na verdade era alinhar o nosso trabalho com o trabalho deles, né? E aí ela aceitou muito de bom grado, plenamente. Ela falou, vai ser sensacional isso. Vamos marcar um HTPC e vamos unir esses professores de primeiros anos e os nossos aqui. Nós fomos lá no infantil, no HTPC, fomos com os professores de primeiros anos. Foi um momento muito construtivo, foi assim uma quebra de paradigma, quebra de tudo, sabe? Assim, a gente fala assim, Porque puxa, existem o muitos aluno... melindres, né, Ivan? Existem muitos É. melindres, e se você consegue, de fato, mostrar que vocês estão ali em prol de um único benefício, que são os alunos, e desse alinhamento de parâmetros, nossa, é sensacional, O sensacional esse aluno, trabalho. a reflexão é assim, o aluno é o mesmo, desde a creche, né? Porque quando a gente conversou com o infantil, ela falou assim, agora eu vou conversar com a diretora da creche, porque eu preciso alinhar com elas, com a diretora da creche, algumas coisas que a gente espera que a criança chegue aqui sabendo e a criança não chega. Então, Olha que reflexão bacana que gerou, não é? Esse é um foi. verdadeiro trabalho em rede, né, Ivan? Foi maravilhoso isso que aconteceu também, que contribui para os resultados, e aí isso é bom para todo mundo, né? Porque é bom principalmente para a nossa criança, para a nossa família que a gente atende, que nós estamos fazendo um trabalho de qualidade, né? Então, esse alinhamento, ele traz muito benefício, de você alinhar lá com o infantil, de conversar mesmo, olha, nós precisamos, né, ou nós necessitamos, a gente espera que o aluno chegue para nós aqui no primeiro ano, sabendo fazer isso. É possível? É como, né? Isso aí dá para a gente não achava que estava abafando e agora a gente percebeu que não estava, né? Então, ele fala assim, nossa, a gente ficava assim achando que a gente era o top, a gente está achando que os alunos a gente estava conseguindo dar conta e a gente percebeu que a gente precisa melhorar nisso, naquilo, né? Então, essa questão do alinhamento é muito importante também. E aí a gente foi alinhar também com o Estado, né? Onde a gente entra Olha que bacana. de sexto ano, né? Que recebem os nossos alunos também. Então, é toda uma cadeia, né? A questão do Estado não é porque é outra rede, né? Que também, então, agora a gente terminou o quinto ano, o aluno terminou aqui o ciclo com a gente, né? E que ele siga. Salve-se quem puder, não é assim, Sabe, não se é? quem puder. Não, então, alinhamento com a direção do Estado lá, com os professores do Estado, também a conversa do que eles estavam esperando da gente também. Tudo isso agrega, né, nosso trabalho. Isso é importante. Olha, Ivan, ouvir todas essas histórias, elas trazem, assim, uma grande esperança, né, para nós. E hoje, ainda pela manhã, em um trabalho, né, conversando com uma coach, né, com uma especialista, eu falava exatamente sobre a questão do tempo, né, que nós estamos vivendo agora nessa pandemia. A gente fica, muitas vezes, muito saudoso vivendo um passado, em que nos abraçávamos, nos aglomerávamos, nos encontrávamos, tudo doávamos, né? E um dia, se Deus quiser, isso tudo vai voltar. E eu ouvir todas essas histórias, eu acho que traz um acalento muito grande para os nossos corações, no sentido de que, de fato, o professor ele nunca será substituído por tecnologia alguma. Nós, enquanto educadores, usamos diversas tecnologias, usamos metodologias ativas que envolvem, em sua maioria, tecnologias, mas, acima de tudo, nós lidamos com a formação de opiniões, né? Estimulamos o desenvolvimento de caráteres. Nós temos um papel tão fundamental na sociedade, e veja, que bacana, e aí eu vou falar do papel gestor, hoje você representando o papel gestor, como realmente ele é, assim, o pilar central de todo um trabalho que se desenvolve, porque
você motivou um trabalho de reflexão numa creche, né, na educação infantil, que chegou lá na creche, onde recebem os bebês, né, que precisam ter autonomia na alimentação, no controle esfincteriano. Olha quanta coisa, né? Quer dizer, é exatamente o que a gente falou da linha do tempo. Você pega de escritores lá de um 9º ano que eles começaram na educação infantil. E você foi estimulando para chegar até na rede estadual, onde você vai encaminhar o seu aluno. Quer dizer, eu entrego o meu pacote muito bem apresentado, e eu espero que vocês deem continuidade ao trabalho, né? E acho que esse é o papel, inclusive, se a gente parar para pensar, até numa escola particular que tenha todas as fases, eu costumo dizer muito assim, que parece que a gente tem, por exemplo, várias escolas em uma só, que o pessoal do infantil faz aquele trabalho. Ah, mas nos anos iniciais é assim. Ah, não, quando chega aqui nos anos finais é assim. Ah, no médio não, no médio é só, né, conteúdo, porque eu vou preparar para que eles passem num bom vestibular, numa boa universidade. E, na verdade, se nós olharmos para essa instituição como uma única régua, né, nós vamos entender que se aquela professora lá do berçário não desfraldar direitinho, o menino vai chegar lá nas fases iniciais do ensino fundamental ainda com questões esfincterianas muito sérias. Então, é assim, é desde o controlezinho da urina até coisas muito mais sérias, né? O prazer de se pegar num lápis e experimentar as primeiras letras, aos alunos que são bons escritores, aos alunos que fizeram lindas produções orais numa educação infantil e deram sequência nesse trabalho nas fases iniciais, e que chegam na etapa 2 fazendo um trabalho de autoria, assim, que você fecha os olhos para entregar de verdade, pensando que no ensino médio, muitos já estão, inclusive, no mercado de trabalho, dependendo da realidade, muitos já são jovens aprendizes, trabalham meio período e muitos vão para o noturno. Nós sabemos que nós temos vivemos num país em que a nossa realidade, ela está mudando drasticamente, ela já não era uma perspectiva, né, tão de curva ascendente. Então, quer dizer, agora com tudo que está acontecendo, mais do que nunca nós temos que ter a escola como um elemento de acolhimento, como um elemento de formação e de muita estimulação positiva, para que esses alunos convivam, interajam, mas, acima de tudo, desafiem a si mesmo nesse processo de aprendizagem, com o apoio do professor que sai do seu pedestal. Eu acho que é muito isso que você mostrou isso para a gente hoje. Sai do pedestal, ele não é dono do saber, ele vai buscar o aprendizado junto com o aluno. Semana passada a gente falou um pouco sobre metodologias ativas e nós insistimos muito na questão da formação do professor. Eu vejo que você também está trazendo isso hoje, né? O papel da formação do professor, ele é impactante, porque quando você para estudar sobre, você muda a sua prática, você muda o seu entorno e você contagia quem está ao seu redor, porque muitas vezes a pessoa não sai da zona de conforto porque ela não tem um parâmetro, mas quando ela começa a ter boas práticas ao seu redor, ela também consegue se mexer. Enfim, Ivan, eu só posso dizer que a sua história, ela traz para nós, assim, extrema inspiração, além, lógico, de toda a apreciação, né, que nós temos em torno de você, a admiração pelo profissional que você é, pela sua trajetória dentro da educação. Nós fizemos questão de te convidar justamente porque nós queríamos que você trouxesse para o público como é possível mudar a educação quando olhada de maneira muito íntima, né? Eu vivi uma situação, né, em que eu tive uma colega de faculdade que ela dizia para mim: o banco onde eu trabalho, eu preciso ter uma faculdade, então eu estou cursando pedagogia, porque eu sei que eu posso exercer o cargo X. Né? Isso, né, há muitos anos. Mas nós sabemos que a faculdade de pedagogia ainda é uma das universidades mais baratas, mais acessíveis, não tem exatas, então ela acaba atraindo muito público. E é tão gostoso quando a gente encontra um público que foi para a educação por instinto, por desejo e por um propósito de vida. E o que eu vejo aqui hoje é um grande propósito sendo desenhado, alinhado e colocado em prática. E eu queria dizer também que feliz é a sua equipe, Ivan,
que encontra em você um profissional que não ficou satisfeito em estar sentadinho e apenas dizendo, porque eu vivi uma situação, né, numa determinada situação que muito me chocou. Os alunos são assim mesmos, eles são assim, já faz tempo que são assim e não vão mudar. Rapaz, como não vão mudar? Nós somos os educadores, nós somos os que entendemos de educação. Então, esse conformismo e a ideia da gente rotular o aluno, você podia muito bem ter rotulado, né? Ah, nessa escola, né, os alunos têm uma característica, né, que talvez não seja melhor e é o que a gente pode fazer de melhor. Será que a gente está fazendo melhor? Eu acho que você se perguntou muitas vezes isso, né? No momento que foi engajar a sua equipe. Então, em nome do café, né? Eu quero muito agradecer por você estar aqui compartilhando conosco a sua história e deixar de verdade o nosso abraço virtual, bem quentinho, né, bem envolvente, e um parabéns enorme a você. E a sua equipe, porque nenhum gestor trabalha sozinho, né, Ivan? A gente pode ter 1 milhão de ideias alucinadas, se a equipe não vier junto também não rola. Mas você gerou um engajamento e um resultado, né? Com uma equipe muito competente. Né? Verdade. Quando você começa um trabalho assim focado, né, focando mesmo a educação pública de qualidade, focando um bom trabalho, então, e a sua equipe entende isso, né, que é o que acontece lá no Maurício Caetano, né, que todos sabem que tem assim uma responsabilidade grande nas mãos, o trabalho flui, o trabalho vai, né, e aí vai acontecendo, porque existe o comprometimento, né, então, fica também esse recado a todos nós, essa reflexão, né, porque a gente tem que ter comprometimento com aquilo que nós estamos fazendo, né, e aí a gente precisa ser resiliente, ser focado, né, aconteceu alguma coisa que não estava legal, eu vou superar isso, eu vou à frente, né, um pai, uma mãe que está precisando de um atendimento individualizado, eu vou fazer isso com ela, com ele, né, então eu acho que esse foco, esse engajamento da equipe é importante. É importante que todos estejam falando a mesma linguagem. Porque não adianta um falar um falar A, o outro B, o outro C. Então, todos estarem engajados com o mesmo propósito. Né? A gente sempre pensa num campo de futebol, né, que o time está ali, e se tiver metade do time chutando a bola para frente e metade chutando para fora, nós não vamos chegar a lugar nenhum, né? Então, exato, que toda a equipe se engaje nesse propósito, né? De atender bem os nossos alunos, atender bem a nossa comunidade e a gente fazer esse trabalho com a maior qualidade possível que a gente consegue, né? Eu até pensei aqui, né? Numa reflexão que nós temos que ter, né? Nós estamos indo até o fundo do mar para que esse aluno aprenda, né? Indo para o extremo, a gente está indo assim a fundo mesmo para que ele aprenda, né? A gente está fazendo o nosso melhor, estamos utilizando as melhores técnicas de ensino. A reflexão para nós educadores, né? Sabe aquela questão de trocar, de compartilhar estratégias de ensino entre os professores? Isso é muito bom, né? Olha, eu sei fazer isso, vocês fazem, olha como eu fiz isso, olha como eu fiz aquilo, né? E a gente compartilhar. Quando a gente compartilha, a gente multiplica conhecimento. É isso mesmo. Promover esses momentos de compartilhamento, eles são muito ricos. E o aplicativo que um sabe usar, o outro não. Aquele que o outro ficou curioso, né? A gente costuma dar, sim, a gente vibra muito lá no colégio, né? Acho que todos sabem que eu e Sheila trabalhamos juntas, então estamos aí com esse prazer, desde final de outubro do ano passado, trabalhando juntas. E como é gostoso ter uma parceira que, assim, vibra na mesma sintonia, né? E quando a gente apresenta, faz uma formação,
É tão gostoso quando logo em seguida a gente vê o professor usando todas aquelas estratégias, né? A gente passou por isso essa semana, nós tivemos uma formação dias atrás e à noite, todo mundo cansado de um dia de trabalho, no meio da semana. Gente, uma semana depois, estava lá o projeto dos alunos, né? O livro virtual com as folhinhas virando sozinhas. Gente, a gente vibra, né? O desenho do aluno. Ah, não dá para fazer porque o aluno está em casa. Gente, os alunos fizeram desenho em casa, mandaram a foto, ela montou, recortou, né? Eles fizeram legenda, o trabalho está no ar. Como tantos outros exemplos, eu estou usando um exemplo, né? A gente está trabalhando também com muita interdisciplinaridade, transversalidade, e como é gostoso a gente ver, a gente tem um grupo para compartilhamento de práticas, né? Porque em momento de pandemia, se não tiver de ser digital, fica difícil, né? E é gostoso quando você vê, né? A postagem vem lá, professores responsáveis pelo projeto, X, Y, Z. Eu falo, meu, 3, 4 professores envolvidos numa proposta, olha que bacana. Legal, legal. E aí, o que a Muito gente bom. percebe? Quando tem esse engajamento, você com certeza também percebe isso, né? O professor envolvido, o nosso número de ausências diminuiu, né? O número de alunos evadindo também diminuiu. O aluno que nos avisa que vai faltar porque ele está com um problema também diminuiu. Ainda tem aquele que não entrega tarefa, isso aí. São as mesmas figurinhas de sempre, carimbadinhas, né? Mas tivemos uma elevação de satisfação. Então, é isso. É mesmo em processo desafiador como é o de hoje, ter esse momento de olhar para as práticas e bater palmas para elas. Eu acho que vem daí, Ivan, a pergunta que você nos fez no começo, né? Como é que a gente arruma energia? Vem daí, a gente se alimenta da própria educação, num processo que se retroalimenta, de ver a equipe, né, fluindo e trazendo sempre cada vez mais. Então, é inspirador ouvir a sua história e ver tantos resultados, porque nós acreditamos, assim, piamente que a educação transforma todo esse cenário. Verdade. Avaliação da ensinagem, né? É o tema da nosso bate-papo, Isso. né? Então, antigamente, a escola, ela tinha o poder de ela dar nota e o aluno corria atrás e a escola ficava numa posição cômoda de, então, você que não está aprendendo, né? Na nossa época, né? Alguns anos atrás, né? Você que não está se esforçando. Então, agora, o holofote, né, as lâmpadas, os holofotes mudam de posição. Agora, a luz que a gente joga é em cima da escola, Exato. né? O que a escola está fazendo para reverter a questão da dificuldade de aprendizagem, para reverter até a imagem que ela tem perante a sociedade, né, a escola pública, o que a escola está fazendo para alcançar essa criança, para alcançar essa família. Então, agora muda o holofote, né? O holofote está em cima da escola. Então, a gente precisa olhar para a gente. É isso mesmo. Você tocou no ponto que a gente usaria agora para caminhar para o encerramento, Ivan. Quando a gente fala da ensinagem, a gente volta a responsabilidade para nós, educadores. Isso. Porque no momento em que a gente delega para o aluno, né, se vira, aprende, e você não consegue porque você não tem compromisso, é uma coisa. Quando eu busco outros recursos, e isso nós falamos também semana passada, né, quando a gente fala sobre metodologias ativas, por exemplo, o que nós estamos falando? Nós estamos falando que a gente está encontrando outras maneiras do aluno ser protagonista do seu aprendizado. A metodologia ativa, ela é para o aluno protagonizar e não o professor. E também não é uma transferência de responsabilidade em relação ao conteúdo. O professor sempre será o lanterninha, não é? Que vai mediar, orientar, trazer sugestões, que vai provocar a aprendizagem, para que eles floresçam. Né? Do mesmo jeito que nós estamos em constante processo de florescimento pessoal, nossos meninos, nossas meninas estão ali o tempo todo sedentos por esse florescimento, e é justamente nesse trabalho de trazê-los para o protagonismo, para o engajamento pessoal, é que eles vão se encontrando enquanto pessoas. É ali que nasce também uma boa mediação de aspecto socioemocional, porque eles vão encontrar dificuldades de trabalhar em grupo, de trabalhar com autonomia, não vão saber caminhos, e aí é o nosso papel educador, que volta a ser, mais uma vez, insubstituível,
né? E se nós tivermos o olhar para a ensinagem, porque a ensinagem, ela depende só de nós, educadores. A aprendizagem, ela vai depender de nós e dos alunos, né? 90% do aluno, porque é o envolvimento dele. Mas a ensinagem é nossa, somos nós que vamos provocá-la. Qual é a pergunta poderosa que você vai fazer para o aluno e que tire ele dessa zona de conforto, que faz com que o aluno tenha a cabeça cheia de caraminholas para, de fato, né, encontrar uma resposta. Só para fechar, né, eu acompanhei, a gente brinca, né, que a gente fica aqui no Big Brother, né, assistindo as aulas todas por câmera, né, na gestão a gente passa em todas as salas, todos os dias, várias vezes, né. Eu acompanhei a aplicação de uma atividade avaliativa com consulta. Eles estão em casa, então, obviamente, é com consulta. A gente dizendo ou não que é com consulta, vai ser. Então, o professor usou de uma estratégia super inteligente e eles tinham ali um tempo para trabalhar com alguns temas que já vinham sendo trabalhados em sala e tal. E eu achei muito interessante o aluno dizer assim, mas eu vou poder consultar? Sim, mas você não vai poder copiar. Né? E eles liam as perguntas, porque o professor trabalhou com afirmações e eles tinham que extrair do texto os argumentos para, né, embasar aquelas afirmações. Então, assim, ele provocou a turma de uma maneira muito diferente, era uma turma de 8º ano, e aspectos geográficos que ele misturou com outras questões sociais que eu achei, nossa, inteligentíssimo da parte dele. E eu vi a turma suando, né? Falei, agora eu quero ver o final dessa história, né? Então, fiquei na aula até o final para ver. E que resultado, né? E alunos preocupados, eu vou pôr a minha resposta aqui no Padlet, mas eu não quero que ninguém copie, né? Aí o professor falou, não, ninguém vai copiar, né? Vocês estarão postando e a gente vai ver se alguém copiou. Ninguém escreve igual. Tá aí o professor que conhece o seu aluno, ele sabe aquele que escreve de que forma. Então, é o que você falou, o holofote hoje está em cima da escola e a escola devolve esse holofote para o aluno, para que ele seja protagonista, mas, acima de tudo, o professor tem que ter a responsabilidade da ensinagem. Tem que ser incansável na busca de estratégias para ninguém ficar para trás. Eu acho que a grande sacada é essa, ninguém ficar para trás. Não é isso? Verdade, isso mesmo, Kátia. Agradeço aí o bate-papo, foi muito gostoso, né? Agradeço o convite, viu? Kátia, Sheila, um prazer estar aqui. A gente ficaria aqui horas e horas falando sobre isso, eu Com acho. Ficaria certeza. mesmo, Ivan. Eu estou aqui em casa vendo vocês falarem, participando, né, da live. Como é gostoso ouvir vocês falarem, né? O Ivan trazendo essa experiência para a gente, é muito gratificante, muito transformador. Muito obrigada, Ivan. Foi um momento incrível, com certeza. Eu estou vendo aqui no chat muitas pessoas elogiando, e é o trabalho que precisa ser compartilhado, divulgado, porque realmente é incrível, faz a diferença, né? Como diz a Kátia, não só na equipe, mas em todos que estão à volta. Excelente. O som, Ih, Kátia. ficou mudo, Kátia. Ficou mudo. Muitas pessoas entraram depois na live, antes da gente encerrar, né, Ivan? Fazer o sorteio do livro. Eu já li. Recomendo. Eu participei lá do seu momento, né? Isso, do lançamento. Eu tenho o meu autografado. É muito bom, faz a gente refletir bastante, viu, Ivan? Mudei alguns pontos de vista em relação à vida financeira, também transformou a minha vida, viu? Então, recomendo. Excelente livro. Como no comecinho da live, eu havia comentado com vocês para colocar eu quero, só que muitas pessoas perderam, né, o começo. Então, eu coloquei o nome de todos no aplicativo que a gente vai usar, de todas as pessoas que curtiram de alguma forma, ou com um coraçãozinho, com expressões, ou colocaram aqui no chat alguma mensagem. Olha, estou vendo mais gente aí subindo com mensagens. Então, eu estou finalizando a lista aqui, só falta colocar o nome da Edileuza, que entrou, que escreveu uma mensagem agora.
Aí eu já faço o sorteio, tá, Ivan? Olha, o Ivan nos doou 10 livros. Quero agradecer, Ivan, imensamente também. A gente vai entregando esses livros de acordo com as lives. A semana que vem teremos mais uma, na sexta-feira, às 7h30. A gente vai até combinar esse horário com vocês, né? Se caso a pessoa que a gente vai entrevistar tiver essa disponibilidade também. Professora Fátima, já coloquei seu nome. Ó, a professora Fátima está nos vendo, Ah, Ivan. que legal. E a professora Fátima foi uma das inspiradoras para a apresentação desse trabalho, para o Ivan divulgar esse trabalho para todo o grupo da pós. Então, vou colocar esses nomes que estão faltando. Como eu falei, são 10 livros, hoje nós vamos sortear 3, e durante as outras lives a gente vai sorteando os demais, Ivan. Legal. Tá bom? Para deixar um gostinho de quero mais, de interesse aí por conhecer esse seu trabalho. Eu já li o seu livro de educação infantil, excelente. O final é surpreendente, é um É, suspense. né? Gostei muito, Ivan, muito obrigada. Então, agora eu vou compartilhar a tela com vocês e vou colocar o nome da Edileuza Melo, que está faltando, e Etienne Ramos. Os demais eu já coloquei, tá bom? Compartilhou, Ivan? Compartilhou aqui, sortear 3 nomes, né? Aí tem o nome do pessoal. Isso. Então, tá faltando a Compartilhou. Etienne Ramos. Pronto, os demais eu já coloquei. Ivan, tá dando para ver? Tá dando para ver. Tá, então vou sortear os 3 nomes agora, tá bom? É um sorteador eletrônico, só vocês colocarem lá no Google sorteio de nomes online. Aí vocês descrevem os nomes e sorteiam os 3, né? Escolhe a quantidade que você quer sortear. Semana passada nós fizemos com números e hoje nós vamos fazer com os nomes, olha. Temos aqui aproximadamente 25 nomes. Então, vamos lá. Dedinhos cruzados, né, Ivan? 1, 2, 3 e já. Érica Alves, Helena e Roberta Conde. A Érica, que fez a pós com a gente. Então, essas 3 pessoas, por favor, mandem um zap no privado para o Ivan, para mim ou para a Kátia com o endereço, para que a gente possa encaminhar para vocês. Deixa eu descompartilhar aqui para a gente voltar. Então, prontinho. Iremos encerrar, Ivan, mais uma vez. Muito obrigada por esse momento, por ter compartilhado com a gente toda a sua experiência, todo o seu engajamento, né? Todo o seu trabalho com a equipe também. Como vocês já falaram, né? É um conjunto, é um quebra-cabeça que vocês vão montando para que tenha um resultado muito significativo no final. Parabéns, Ivan, para você, para sua equipe. E a todos que estão assistindo, muito obrigada por participarem desse momento. Eu vou fazer a edição do vídeo e colocar tanto aqui no Face, no Instagram e no nosso canal no YouTube. E durante a semana que vem a gente vai colocando a nossa próxima live, o tema da nossa próxima live. Tá bom, Ivan? Obrigada, Deus te abençoe. Obrigado. E vamos mantendo contato, né? Legal, como legal. diz a Luciana, né, a nossa diretora do curso de gestão educacional, é da Termo para a Vida, né? É verdade, é verdade. Tamo junto. Transformou muito as nossas vidas, né, Ivan? Um curso transformador. Então, muito obrigada, boa noite e até mais, pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês. Tchau, gente. Valeu. Tchau, Ivan. Obrigada.